padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és... Amado irmão, amada irmã, saúde e paz com apreço. Fecunde-nos, Deus, com a força da sua graça, ao proclamar a palavra santa dele que nos interpela nossos corações. E assim possamos percorrer este caminho do tempo da Quaresma com fecundidade, buscando a nossa conversão, conscientes de que precisamos nos qualificar para darmos conta de nossas tarefas profissionais, familiares e cidadãs. Deus, por isso, nos interpela a uma experiência rica de amor e compromisso com o bem de cada irmão. Este caminho da fé qualifica nossa cidadania e nos constitui uma fonte perene de alegrias, mesmo em meio aos muitos desafios enfrentados. Por isso, somos desafiados a cumprir nossos deveres e a obedecer às normas que garantem o respeito à justiça. Santo Agostinho, num dos seus sermões, diz: dir-me-ás, se antes, falando daqueles preceitos mínimos, Jesus disse que no reino dos céus seria considerado menor quem transgredisse um só deles e ensinasse outros a transgredi-los, enquanto seria chamado grande quem os praticasse e ensinasse a praticar, e por isso já seria grande no reino dos céus. Qual a necessidade de acrescentar o que quer que seja aos preceitos mínimos da lei, se quem os praticou e assim ensinou já pode estar no reino dos céus? Portanto, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Deve ser interpretada não segundo aqueles mínimos preceitos, mas conforme aquilo que de fato deve ser. E quais são esses preceitos? O Senhor diz que a vossa justiça supera a dos escribas e fariseus, porque se não for maior, não entrareis no reino dos céus. Portanto, meu irmão, minha irmã, quem transgride os mínimos preceitos e assim os ensina, será chamado menor. Mas aquele que os cumprir e assim os ensinar, nem por isso será considerado grande e idôneo para o reino dos céus. Não será tão pequeno como aquele que não os cumpriu, mas para que seja grande e apto para aquele reino, deve fazer e ensinar o que agora ensina o próprio Cristo, que a sua justiça seja maior que a dos escribas e fariseus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nem uma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor do reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Amado e amada irmã, nós somos chamados a compreender que há um caminho a ser percorrido, e neste caminho existe uma dinâmica que nós temos que obedecer na experiência bonita de sermos educados, introduzidos e reintroduzidos no bem pela obediência a normas e leis que buscam a força da justiça e a conquista do amor. Por isso o Senhor diz: não vim abolir a lei e os profetas, não vim abolir, mas dar-lhes pleno cumprimento. O pleno cumprimento da lei é exatamente a conquista do amor. A lei é menor que o amor é maior, porque o amor é tudo. O Senhor, por isso, adverte: antes que o céu e a terra deixem de existir, nem uma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Somos chamados a obedecer não cegamente, não por imposição, mas pela necessidade pedagógica de reconstrução em nós e no contexto social e político em que vivemos. Não podemos desobedecer os mandamentos, por menor que seja, menos ainda ensinar aos outros a fazerem o mesmo, porque aí não seremos considerados no reino dos céus. Quem os praticar e ensinar, diz o Senhor, será considerado grande
no reino dos céus. Meu irmão, minha irmã, diz São Teófilo de Antioquia, o homem deve ter a alma pura, com um espelho reluzente. Por isso precisa de obedecer à lei e às normas, como força educativa de conduzi-lo a esta conquista. Pois quando o espelho está embaçado, diz ele, o homem não pode ver nele o seu rosto. Assim também, quando há pecado no homem, porque transgride a lei, desobedece o caminho na busca do amor, não lhe é possível ver a Deus. Mas se queremos ficar curados, nós temos que nos confiar a este médico, abrir os olhos e a alma e o coração a ele. Esse médico é Deus, que pelo seu verbo e sabedoria dá vida e saúde a todas as coisas, que é o Senhor da vida, Cristo Jesus. Supliquemos a graça de sermos honestos, obedientes, para que nós possamos alcançar a justiça e, ultrapassando a justiça, vivermos na força do amor. Supliquemos pela intercessão da amada Mãe Maria esta graça. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa, do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja e nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira